O texto diz assim, que nós escolhemos, Salmo 90, verso 1 e 2, que vem de acordo com aquilo que já foi introduzido aqui nas canções. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Nós precisamos entender que de fato é isso mesmo. Nosso Deus é Deus eterno e vem geração e vai geração, e Ele continua sendo o único Deus soberano, conduzindo todas as coisas. E quando nós falamos de missão, nós precisamos entender que desde o início, isso já estava planejado por Deus no coração de Deus. Quando nós, por exemplo, deixa eu passar aqui. Quando nós, por exemplo, vamos para o Éden, a criação, nós vamos perceber que a palavra do Senhor já é clara com o plano perfeito de redenção. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, serpente, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, as boas novas do Evangelho já desde ali da queda está sendo anunciada. E isso não é novidade para nenhum de nós, mas precisamos entender que desde o início, Deus já havia planejado todas as coisas. Para nós que gostamos dessa área de ensino, há um termo, uma expressão dentro da teologia que fala da pré-existência da igreja. Ou seja, antes da fundação do mundo, isso já estava traçado. E daí quando nós vamos para o Antigo Testamento, porque muitas pessoas pensam que a ideia de missão surge a partir de Cristo, a partir de Jesus. E se você entender hoje isso daqui, para mim já é um grande avanço. Que desde sempre Deus planejou todas as coisas. Vamos ver alguns versículos que nos mostram isso. Por exemplo, Gênesis 12 e 3, o chamado de Abraão. Diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28 e 14, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A gente anda mais um pouco, vamos para o período dos reis, o Salmo 117, 1, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Mais um pouquinho à frente, os profetas, Isaías 56, 7, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Abacuque 2,14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu não preciso aqui pontuar cada um desses versículos para que nós venhamos entender a ideia. Desde o Antigo Testamento, nós vamos perceber o mover de Deus, escolhendo sim Abraão, a partir dele constituindo uma nação com os seus descendentes, mas para um propósito que o povo de Israel. O povo de Israel para a missão global. Nós precisamos entender essa verdade. E quando termina, então, o Antigo Testamento, nós vamos ver, de fato, todas as coisas conduzindo, então, para o ápice de tudo. Aonde as pessoas começam a entender que chegou a plenitude dos tempos, ou seja, a vinda de Jesus. Quando nós falamos de plenitude dos tempos, nós precisamos entender que essa é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, Gálatas 4:4, e tem Efésios também. Ele vai dizer: vindo, pois, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O que ele está falando? Plenitude, o tempo cheio, o tempo certo, o tempo perfeito para a vinda de Cristo. Ou seja, o mundo estava preparado agora para receber e o Evangelho ter o impacto de expansão que teve.
ali nós temos essas três imagens, né, que são três ilustrações dos três principais povos, então, que favoreceram essa vinda ideal de Jesus. Alguns, não sei se você já ouviu alguém falar disso, né? Alguns questionam dizendo, poxa, Deus deveria ter enviado Jesus no nosso tempo. Imagine, da internet, imagine um videozinho de Jesus no YouTube, fazendo um morto ressuscitar. As pessoas acham que seria o evangelho muito mais abrangente se fosse nosso tempo, mas não. Jesus veio no tempo exato e no tempo certo. Ali temos a contribuição dos romanos, não tem como entrar nos detalhes, mas a gente tem romanos, a gente tem gregos e a gente tem os judeus. Vamos começar cronologicamente falando, os judeus. Os judeus, você sabe que eles são levados para o cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, tem, então, o início das sinagogas, porque o templo foi destruído. Surgem as sinagogas. As sinagogas são os lugares onde eles se reúnem justamente para não esquecerem das leis de Deus, ensinamentos de Deus, e todo judeu tem o direito de chegar numa sinagoga. Aonde tem uma comunidade de judeus, lá vai ter uma sinagoga. No Novo Testamento, a gente vai perceber não só Jesus frequentando as sinagogas, ocupando a palavra e ensinando, mas nós vamos ver principalmente Paulo, aproveitando isso para expandir o evangelho. Se você pega as viagens de Paulo, você vai ver justamente ele chegando em cidades desconhecidas, para onde ele ia? Para uma sinagoga, porque lá ele teria a oportunidade de falar. Então, os judeus, além de colocar a esperança messiânica, além de prepararem toda a palavra, né, de Deus do Antigo Testamento, apontando para o Messias que viria, tem também a questão das sinagogas que favoreceram a expansão missionária. Depois nós temos os gregos. Os gregos não estavam nem aí, né, se viria ou não o Messias, né, proclamado pelos judeus. Mas nós vamos ver, por exemplo, Aristóteles orientando Alexandre o Grande, que vai fazer as conquistas de expansão. Para você destruir completamente um povo, você precisa eliminar a cultura. Então, nós vamos ver na expansão de Alexandre o Grande acontecendo a helenização, aonde Alexandre o Grande chegava, não apenas vencia o exército, mas ele implantava a cultura grega. Consequentemente, a língua grega vai se tornando uma língua universal. E daí, nós vamos ver, quando Jesus vem, os povos ao redor do Mediterrâneo, não apenas cada um fala o seu idioma, mas falam também uma língua universal, que é o grego, como segunda ou terceira língua. E daí nós temos os evangelistas escrevendo em qual língua? Grego. Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história de Jesus, foram escritos em língua grega. Ou seja, antes de Jesus vir, Deus já estava preparando o mundo para isso. Depois dos gregos vem o Império Romano, que é o império onde o próprio Jesus também, né, está naquele período ali, inserido. Os romanos não estão preocupados com cultura, por isso que, pós os gregos, a cultura dos romanos se mistura e é chamada de cultura greco-romana, porque eles não estavam preocupados em eliminar a cultura grega da onde eles conquistavam. Eles estavam preocupados com comércio. Portanto, o que a gente precisa fazer? Duas coisas importantes. Nós precisamos construir muitas estradas, para que haja um fluxo comercial. E nós precisamos manter paz nas estradas e paz no mar Mediterrâneo, para que haja, então, a comercialização. E a gente vai ver depois os cristãos usando essas estradas e também o Mediterrâneo para a expansão das boas novas do Evangelho. Por isso que Paulo, quando ele vai fazer toda a leitura desses anos antes de Jesus, ele vai dizer, vindo, pois, a plenitude dos tempos. Deus preparou o mundo para que quando Jesus viesse, tivesse essa repercussão toda. É interessante quando nós observamos isso, porque nos aponta para um Deus soberano, que é Senhor de eternidade a eternidade. Controla governantes, imperadores, seja quem for, para que o Evangelho de fato tivesse esse impacto. E depois, então, nós vamos receber Jesus. Não tem como nós nos aprofundarmos muito aqui por causa do tempo, mas é muito interessante também
quando nós vamos ver o nascimento de Jesus. Deus controlando todas as coisas para que as profecias se cumprissem, por mais que Maria e José estavam em Nazaré, Deus toca no coração do imperador, um decreto é emitido, eles têm que ir para Belém, e lá nasce Jesus, então, aonde? Numa estrebaria, no meio de animal. Mais uma vez, Deus apontando que o seu filho é o Cordeiro Imaculado que está nascendo para a purificação de todas as coisas. Eu sempre digo, e faço questão de lembrar hoje também, não foi um acidente que Jesus foi parar numa estrebaria para o seu nascimento. Era Deus dizendo aquilo que lá na frente João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro não nasce em hotel, em casa de hospedaria, nasce no estábulo. Jesus nasceu para morrer e cumprir o propósito para o qual veio, o nosso resgate. Agora, olha só a oração que nós temos de Simeão. Essa é uma oração fantástica, porque o texto vai dizer assim, que Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Olha isso, todos os povos. Luz para a revelação a quem? A nós, os gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Meus irmãos, desde sempre, Deus está mostrando o amor dele para com todos os povos, para com o mundo. Depois, nós temos a igreja primitiva, depois o ministério de Jesus, os discípulos, e eu sempre faço questão de pontuar que a expansão que nós temos, por exemplo, registrada em Atos, vai muito além dos apóstolos. Vai muito além. Por mais que nós temos limitado a descrição dessa expansão de Atos, por que limitado, pastor Lediel? Porque quem escreveu Atos foi Lucas. Nós sabemos que Lucas, ele era médico e caminhava próximo de quem? De Paulo. É por isso que a partir ali do capítulo 12, nós vamos ter justamente mais relatos de Paulo das suas viagens. Agora, nós temos outros 11 apóstolos, que existe pouco registros dele. Eusébio de Cesareia vai escrever alguma coisa, mas a expansão foi fantástica. Eu separei uns textos para a gente ver como também o Espírito Santo usava outras pessoas, além dos apóstolos, para a expansão do Evangelho. Nós temos aquele etíope, que era eunuco, e ele leva as boas novas, para a sua terra. Nós temos Filipe, e Filipe, assim como Estevão, não são apóstolos, eles são diáconos, pessoas que foram escolhidas para servir, mas eram homens cheios do Espírito Santo e usados poderosamente. Nós temos Dorcas, uma mulher que nós sabemos que depois ela morre, ressuscita através da oração, mas aonde ela estava em Jope, já estava fazendo a diferença na evangelização. Nós temos Cornélio. Atos 10 é um texto extremamente importante nessa questão do evangelho chegando para nós, os gentios. Porque nós não temos uma pessoa simples, nós temos alguém de extrema importância na sociedade romana. Nós estamos falando de uma cidade que era a cidade de Cesareia Marítima, onde nós temos ali um dos principais portos de todo o Império Romano, competindo diretamente com o porto da própria Roma, capital. Então ali era um fluxo enorme de pessoas importantes, e nós temos ali Cornélio se convertendo, cheio do Espírito Santo, não só ele, mas a sua família, e também expandindo as boas novas do Evangelho. Depois, cipriotras, sirineus, como o texto ele vai dizer. Então, assim, gente, o Evangelho foi se espalhando não apenas pelos apóstolos, mas através da vida de muitas outras pessoas. Os 300 primeiros anos, resumidamente falando, nós temos uma igreja que foi, então, intensamente perseguida. Perseguida por quem? Perseguida pelos judeus, que já perseguiam Jesus, os fariseus, os escribas, os saduceus, que emendam a perseguição depois aos apóstolos, aos seguidores diretos de Jesus. Depois nós temos alguns governantes locais perseguindo, como dos Herodes. Nós vamos ter também, daí depois, o próprio imperador.
Você conhece a história? Ano 64 depois de Cristo, Nero inicia uma grande perseguição depois do incêndio de Roma aos cristãos. Nós temos agora nível imperial. E nos 300 primeiros anos, isso é rotativo. Alguns imperadores perseguem mais intensamente, outros mais brandamente, mas os cristãos são perseguidos. Essa foto, essa pintura eu coloquei porque ilustra bem as três principais mortes, né? É a perseguição na arena com os leões ou com os gladiadores, é numa cruz, né? Porque o Império Romano sempre usou a cruz para matar os piores bandidos, e agora mesmo é seguidor de Jesus, então vai para a cruz, ou queimado. Alguns estão até pegando fogo, porque também essa era uma das maneiras que eles gostavam de perseguir. A perseguição, isso é lindo, porque a perseguição, ela tem um intuito só: vamos perseguir para esse povo desistir da fé. Vamos perseguir para acabar com a igreja. Mas Tertuliano, que é um dos escritores apologistas e pais da igreja, ele vai dizer assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais crente morria, mais a igreja crescia. Quanto mais crente morria, mais aquilo impressionava, porque as pessoas que estavam assistindo à morte, muitas vezes viam eles de joelho orando. Era diferente de todos os outros que eram assassinados dentro de um local de gladiadores, de uma arena, porque eles cantavam, eles oravam, e se impressionava, e a igreja ia crescendo de maneira assustadora. E por mais que nós vamos ver que o último dos apóstolos do primeiro século, né, que sobrou, o apóstolo João, diz Eusébio que tentam matar ele, cozinhar ele, e não conseguem, então isolam ele numa ilha, e mesmo lá, Deus então se manifesta revelando todo o livro do Apocalipse, como eu sempre digo, um livro de esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Juízo para quem não está em Cristo. Depois, nós temos o evangelho na África. Ali nós temos no Egito, eu fiz questão de colocar os três principais nomes: Panteno, Clemente e Orígenes, porque o Egito, né, o continente que recebeu aquele eunuco, é um continente que no início, primeiro, segundo e terceiro século, tem uma igreja forte e uma igreja sólida. Esses três, eles formam a escola de Alexandria, que era uma escola de intenso estudo bíblico e teológico já nos primeiros séculos. Nós temos também em Cartago Tertuliano, Cipriano, Agostinho, ou seja, todos esses homens que muitas vezes você ouve falar de uma fé ilibada, de um conteúdo riquíssimo teológico, estão no tempo de grande perseguição. E interessante é que alguns pensam perseguição à igreja sempre é algo negativo. Não. Como nós vamos ver ao longo da história de missões, era uma filtragem para que acontecesse conversões autênticas e crentes de extrema qualidade, porque a partir do momento que você aceita Cristo, você precisa estar disposto a morrer pela sua fé. As coisas mudam. Por volta, então, ali de 312 e 313, surge Constantino, o imperador cristão. A fé cristã começa a ter alguns impactos. E se antes ela era atacada de fora para dentro, as perseguições, agora ela também começa a receber uma intensificação dos ataques de dentro para fora, na sua teologia. Por quê? 312, Constantino ele assume como um dos 4 imperadores, e depois de 313 ele já faz uma aliança com Licínio, e é feito o Edito de Milão. O que é o Edito de Milão? O Edito de Milão coloca a religião cristã no mesmo nível das outras religiões. Se torna uma licito religious, uma religião lícita, porque até aquele momento a fé cristã era uma fé proibida. A partir de agora, é uma fé comum, como todas as outras, pode-se ser um cristão. Só que começa a acontecer um grande problema. Aquilo que aparentemente seria extremamente positivo se torna uma grande preocupação. Por quê? As pessoas sabem que o imperador é cristão. E o imperador, ele é radical. Ele começa a dar cargos públicos para quem? Para quem tem a fé cristã.
Ele começa a favorecer quem tem a fé cristã. Consequentemente, começa a entrar dentro da igreja, dentro da fé cristã, muitas pessoas que não passaram pela genuína conversão. E a igreja, então, começa a ser prejudicada, com costumes pagãos sendo colocados dentro, com coisas que não deveria acontecendo, e a igreja tomando, principalmente na questão agora de liderança, tomando alguns rumos perigosos, porque o próprio Constantino está interferindo nas decisões que a igreja toma, e os bispos, os líderes da igreja, estão também interferindo no governo. É a famosa frase, igreja junto com Estado. E daí, nós vamos ver que, a partir de Constantino, há uma expansão missionária. Porque o Império Romano, ele vai alimentando a fé cristã. O dinheiro que antes era para os templos pagãos, agora é destinado para a construção de igreja, até mesmo envios de missionários. Então, por mais que tem fatores positivos, tem também fatores negativos nesse processo. Junto com o que está acontecendo, começa a se levantar um povo que quer purificação, um povo que não quer ver a igreja se corrompendo. Então, começa a surgir um movimento monástico. O que é um movimento monástico? Dos monges, podemos dizer assim, pessoas que começam a se isolar para buscar uma fé mais autêntica, uma fé mais pura. E se espalha pelo mundo todo. Eu coloquei aqui, por exemplo, um dos nomes que poucas pessoas falam, né, que é Frumêncio. Frumêncio, junto com Edésio, são levados na adolescência como escravos. E como escravos no reino de Axum, eles têm um comportamento tão excelente, manifestando a fé cristã, que ganham a liberdade. Mas o Frumêncio, ele decide ficar naquele lugar, a ponto de acontecer o quê? Anos depois, o próprio rei se converte, o rei Exana, e leva toda aquela nação a servir ao Senhor. Nós temos também nomes nessa época como São Patrício. São Patrício, daí já é numa outra localidade, na Irlanda. Ele também tem uma história parecida, ele trabalha um tempo como escravo, consegue fugir, volta para a Inglaterra, mas o Espírito Santo chama, volta para a Irlanda, porque tem uma obra contigo lá. E ele vai então, expande o evangelho na Irlanda e começa a treinar agora os irlandeses na fé cristã para se tornar missionários. A igreja, ela vai crescendo. A igreja vai se desenvolvendo. Praticamente todo o Império Romano vai se tornando cristão. Como eu falei, alguma coisa negativa por causa do paganismo ainda está impregnado na igreja. Mas vai acontecer um novo tempo de perseguição, com o surgimento do islamismo. 622 surge o islamismo. Traz um prejuízo para a obra missionária, principalmente no norte da África e ali na região atual de Israel, na região da Palestina. Por quê? A fé islâmica, desde o início, ela foi radical. O próprio Maomé, o fundador, ele chega com duas propostas. Ou se converte ao Islã, que é se submeter, o próprio nome, né, islamismo é isso, submissão, ou você se submete ou morre. Então, automaticamente, todo o norte da África, obrigatoriamente, vai se tornando cristão. Não existe livro de história da igreja que consegue registrar o número de mártires que surgiram nesse período. Muitas pessoas morreram pela fé cristã. E nós sabemos que a igreja cristã, ela perde todo o norte da África e a região ali do atual Israel. Mas, mesmo assim, a fé cristã continua na sua expansão. Temos nome, por exemplo, como Ansgar. Pouca gente ouviu falar de Ansgar. Era um monge saxão, ele dedicou ao trabalho missionário na Escandinávia, aqueles países lá de cima, Islândia, Noruega, né, pregando para os vikings. Esse homem fez um trabalho excelente, edificou também igrejas e treinou missionários nativos para esse povo. Podemos também citar uma mulher, Isabel da Hungria. Ela era filha do rei da Hungria. E a história dela é linda porque ela sabia que o evangelho se manifesta também em auxílio social. E a história dela
conta que ela literalmente pegava todas as riquezas que ela tinha e ela então distribuía para os pobres, alimentar os pobres, e assim foi manifestando Cristo ao povo da Hungria. O tempo passa e nós temos o descobrimento das Américas. No momento onde a igreja cristã ela estava corrompida no sentido de hierarquia, nós temos toda a história da Igreja Católica Romana, com os seus abusos, com as suas explorações, que vocês conhecem, e quando começa a acontecer a descoberta das Américas, não por coincidência, mas por providência divina, nós vamos ver também o surgimento, né, de uma fagulha, e nós temos aí o movimento da Reforma Protestante. Aqui nas Américas, nós vamos ter América do Sul e América Central, a chegada principalmente da Igreja Católica, mas na América do Norte, nós vamos ver a chegada de uma maneira intensa do movimento protestante. Quando nós falamos do movimento protestante, a gente tem alguns nomes, não tem como também falar de todos. Aí está uma imagem de Lutero, que é considerado como o principal nome da Reforma Protestante. Mas nós não podemos esquecer Wycliffe, na Inglaterra, um professor de Oxford, cheio do Espírito Santo, que não concordava, escrevia coisas importantes para confrontar os erros doutrinários e mais, já estava fazendo a tradução da Bíblia Sagrada para o inglês. Nós temos depois o John Hus, na Boêmia, que também faz um trabalho fantástico, né, mostrando a realidade do Evangelho e expandindo o Evangelho na sua região. Nós temos na Itália Savonarola, ou seja, nós vemos as principais nações recebendo ali homens cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. E na Alemanha nós temos então Lutero. 31 de outubro de 1517 é quando nós temos esse registro, ele coloca as 95 teses, não aceitando aquilo, mostrando que aquilo não era o Evangelho de Cristo, os abusos papais, então a história começa a mudar. Nós temos continuação com Zwinglio e Calvino na Suíça. Zwinglio e Lutero eram contemporâneos, eles até tiveram reunião para juntar forças, mas por questões detalhe, eles não fizeram essa junção por questão doutrinária, mas a igreja estava agora vivendo um novo tempo. Eles estavam voltando para a essência do Evangelho, recebendo a visita do Espírito Santo de uma maneira intensa e propagando as verdades. Nós podemos ver, então, que o soberano Deus estava conduzindo todas as coisas. No mesmo tempo que as Américas estavam sendo descobertas, esse povo agora estava fazendo uma grande mudança na Europa. Teve pessoas mais radicais, chamados de anabatistas, era um movimento de reforma radical, porque por mais que os luteranos, por mais que os anglicanos, eles tiveram essa mudança, tinha alguns resquícios que eles não gostavam, os anabatistas. Na sua radicalidade, eles resolveram então migrar em alguns lugares ali na Inglaterra, ao redor da Europa, e quando foram expulsos, eles foram então para as Américas. E daí nós vamos ter muita história, né, que é o Pacto de Mayflower. Antes de desembarcarem, a reunião daqueles homens que iriam explorar a América do Norte nós vamos construir uma nação para a glória de Deus, nós vamos fazer a diferença. E é isso que acontece. Casas são construídas junto com igrejas e, simultaneamente, seminários para treinar jovens para a pregação da palavra. E se você pega, por exemplo, universidades como Harvard, Mary Williams e Yale, todas essas universidades eram seminários teológicos, porque o objetivo era justamente esse, a expansão das boas novas de Cristo. Nós temos nomes importantes de missionários nesse período. Nós temos Jim Elliot. Jim Elliot começou a trabalhar entre os nativos, né, os famosos índios moicanos. E esse homem teve uma sacada preciosa, porque ele também teve essa ideia de treinar nativos para propagar entre os nativos. Treinou muitas pessoas para a expansão do Evangelho.
Nós temos também um outro nome fantástico, que é David Brainerd, um missionário aos índios silvícolas, na América do Norte, um homem extremamente piedoso, dedicado à oração, cheio de testemunho, cheio de vida, cheio de fé, que conseguiu ganhar muitas pessoas para o Senhor. E também nós vamos ter William Carey, que é considerado o pai das missões modernas. Alguém que viu que a igreja passou pela reforma protestante, mas precisava sim voltar àquele amor por missões. Então, ele é aquele que decide atravessar e vai para a Índia, atravessa os oceanos, atravessa o mundo e vai para a Índia. Tem filmes sobre esse homem, histórias em vários livros sobre esse homem, porque muitas foram as adversidades que ele enfrentou, mas ele é considerado o pai das missões modernas pela sua visão expandida de missões. Aqui nós temos 5 pontos que ele via que era necessário para o avanço da obra missionária. Primeiro, uma vasta pregação do Evangelho por todos os métodos possíveis. Depois, o reforço da pregação por meio da distribuição da Bíblia na língua do povo. Era um esforço desses missionários. Terceiro, a implantação de uma igreja o mais cedo possível, um lugar onde as pessoas pudessem se agregar e estar juntas em comunhão. Depois, estudo profundo das tradições, dos pensamentos dos povos não cristãos, porque a cultura era muito diferente, tudo muito estranho para aquilo que eles viviam na Inglaterra. E quinto, a preparação o mais cedo possível de sacerdotes nativos, gente da língua, gente do povo, para que o evangelho fosse ali então enraizado naquela nação. Carey, ele é um homem que também enfrentou dificuldades internas. Ali nós temos pessoas que se levantam dizendo, não é preciso missões, não é preciso essa expansão, Deus vai dar um jeito de salvar aquelas pessoas, mas eles esqueceram que nós somos os instrumentos de levar as boas novas do Evangelho, algo que foi confiado a nós. Então, ele faz literalmente uma mudança, desperta uma geração inteira para essa necessidade. Na Inglaterra, nos países ao redor, como Alemanha, França, Suíça, países que passaram pela reforma protestante, nós vamos perceber guerras e batalhas espirituais. Por quê? Ao mesmo tempo que o protestantismo ele foi extremamente benéfico para livrar os países das amarras confusas que a Igreja Católica ensinava a respeito de Deus, trouxe também uma total liberdade para as pessoas agora estudarem, buscarem a verdade. Só que, infelizmente, as pessoas não conciliaram a busca de Deus com a busca pelo conhecimento humano. A medicina expandiu, a astronomia expandiu, todas as áreas expandiram. Só que eles permitiram que também a frieza espiritual chegasse. E nós vamos ver que, pós-reforma, nós temos alguns anos de um coração pulsante nessas igrejas, mas depois vai esfriando, porque vem racionalismo, vem iluminismo, e dentro da igreja chega a ideia deísta. A ideia deísta é uma ideia que diz assim, Deus existe, Deus é o Criador de todas as coisas, mas Deus abandonou a sua criação, porque olha o caos que nós vivemos. Então eles acreditavam nisso. E outra, não podemos mais acreditar em coisas que a ciência não explica. E eles começam a pegar e fatiar a Bíblia. E aí vem uma perversidade dentro das igrejas chamado liberalismo, ou teologia liberal, porque não uma jumenta falando com um homem, isso aqui não se explica, é uma cobra falando com uma mulher, isso aqui não se explica, é um menino nascendo de uma virgem, isso aqui a ciência não explica, e eles começam a fatiar a Bíblia. Estratégias satânicas para tentar prejudicar a expansão das boas novas do Evangelho. Mas, como Deus é o Senhor da história, Deus também levanta dentro da igreja homens e mulheres cheios do teu Espírito para começar a avivar. E daí vem os movimentos de avivamento. Não temos como falar aqui profundamente de todos, né? Mas nós temos, por exemplo, o pietismo. Começa com Philip Jacob Spener, um homem que vê a oportunidade de expandir o conhecimento através de livro.
E ele escreve um livro chamado Pia Desideria, Desejo Piedoso, mostrando é possível nós vivermos aquilo que as pessoas lá na igreja primitiva viveram, a presença real do Espírito Santo que nos move para fazer mais. Depois nós temos Augusto Frank, que cria muitos orfanatos para ajudar crianças, e o famoso Conde Zinzendorf, que permite que uma comunidade de morávios ficassem nas suas propriedades, depois vendo a bagunça que estava, decide morar junto, e eles começam a orar, clamar por um avivamento, clamar por um toque divino, e Deus abençoa esses homens. Deus abençoa aquela comunidade, a ponto de os morávios, nessa época, por volta de 1722, nós vamos ver eles saindo para o mundo inteiro pregando o Evangelho. Num tempo que não tinha avião, no tempo que não tinha as tecnologias que nós temos hoje, eles chegaram à Groenlândia, eles chegaram ao Alasca, eles chegaram a cantões da África, com um propósito só: fazer a vontade do Mestre. Ao mesmo tempo, nós vamos ver avivamentos acontecendo. Avivamentos acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era já um pastor, tinha suas frustrações, mas ele decide dar ouvidos à voz do Espírito Santo, que está chamando ele para algo novo. Então, eles começam a orar e a buscar a face de Deus. E Deus começa a abençoar ele na cidade de Northampton. Ao pregar o Evangelho, as pessoas começam a se render a Cristo e, de fato, os bares começam a fechar, os prostíbulos começam a fechar, as pessoas estão famintas por Deus e ele decide ser intensamente usado na palavra. Você conhece o famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Enquanto ele pregava, as pessoas se agarravam nos bancos de medo que o juízo de Deus já viesse. Ou seja, na expansão missionária, a palavra também era do Evangelho completo, não apenas um lado do Evangelho que diz: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas continua: tomai sobre vós o meu jugo, vivei a minha maneira, renunciai ao pecado, que é a proposta do Mestre Jesus. E Jonathan Edwards foi firme nisso, e as pessoas começaram a se converter. Isso expandiu, várias outras cidades foram alcançadas, acampamentos e vigílias começaram a surgir, principalmente em comunidades presbiterianas nos Estados Unidos e congregacionais, e o Evangelho ali agora começou a novamente latejar na vida e na alma dessas pessoas. E nós temos nos Estados Unidos John Wesley e George Whitefield. Esses homens, eles eram anglicanos, e a igreja anglicana, nada contra, mas ela se torna fria também, justamente por permitir que essas ideias deístas entrassem. E quando eles começam a viver experiências com Deus e a pregar de uma maneira diferenciada, as próprias igrejas deles fecham as portas para eles, dizendo: não, essas palavras que vocês estão ministrando não servem para nós. E eles então vão evangelizar agora nas ruas. Eles acordavam muito cedo, eram muito metódicos, em torno das 4 da manhã, porque 5 horas já estavam pregando nas portas das fábricas, no período que aconteceu aquele boom da industrialização, ou seja, eles aproveitaram o seu tempo, fizeram a leitura certa, estavam nos lugares certos, nas portas das indústrias, pregando o Evangelho, e as pessoas se convertiam, as pessoas aceitavam a Cristo, e uma grande transformação aconteceu de ponta a ponta na Inglaterra, pela pregação de John Wesley, Jonathan Edwards e Charles Wesley. Depois, o George Whitefield, ele vai então para os Estados Unidos e se junta com Jonathan Edwards. Nesse período, nós temos também alguns missionários importantes, por exemplo, Hudson Taylor, um homem apaixonado pela China. Durante muito tempo ele pregou sem resultado e ele volta para a Inglaterra, mas o Espírito Santo incomoda e ao retornar à China, ele funda a China Island Mission. Propósito de quê? Preparar nativos para a expansão missionária. Não tem como nós mensurarmos também, os livros não conseguem registrar o impacto que esse homem teve na China, mas todos concordam que boa parte do que hoje existe das igrejas subterrâneas, a igreja perseguida chinesa, passaram muita coisa pelas mãos desse homem. Nós temos também um nome importante, Henry Martyn.
Esse foi missionário na Índia. E, principalmente, ele se tornou referência nas missões aos muçulmanos, que é um grande desafio hoje, porque na Índia tem uma grande quantidade de muçulmanos, e quando ele retorna para a Europa, ele decide se preparar mais para a pregação dos muçulmanos, e o foco agora é o Islã. A frase dele era: deixe-me queimar por Deus, e isso foi cumprida quando ele evangelizava os muçulmanos na Armênia, em 1812, quando ele veio, então, a sofrer o martírio. Nós temos nome importante também no sul da África, como David Livingstone. Esse foi o mais notável missionário, porque nessa época, devido aos avivamentos, muitas igrejas da Inglaterra enviavam missionários para a África, no sul da África, mas eles ficavam nas cidades maiores, nos grupos maiores. David Livingstone não. Ele disse: eu quero chegar a tribos que nunca ouviram falar de Cristo. Então, ele usava os seus recursos financeiros para contratar pessoas que levavam ele para o meio das matas no sul da África. Tem várias fotos dele com arma, várias experiências dele de encontrar feras, de encontrar cobras e assim por diante. E ele conseguiu levar o evangelho para muitas tribos que não haviam sido alcançadas. Um homem que levantou a bandeira para cessar a escravidão, o escravatismo, ou seja, lutou justamente por aquilo que está no coração de Deus. Então, nós temos nesse período muitas coisas acontecendo, mas faltava um detalhe mais, faltava os dons do Espírito Santo serem manifestos de maneira mais intensa. Então vem o movimento pentecostal. E daí nós temos nomes importantes como Edward Irving. Edward Irving, ele é aquele que começa a ler o livro de Atos, começa a ver as manifestações do Espírito Santo, ele diz: nós precisamos ver isso. Nós precisamos voltar a receber profecias, nós precisamos falar em línguas, nós precisamos orar para as pessoas serem curadas. E crendo nisso, ensinando isso, muitas pessoas começam a viver isso. Mas nós estamos falando de um Estados Unidos que ainda estava fechado para isso. As pessoas interpretavam falar em línguas como ações demoníacas. E o início do pentecostalismo teve mártires. Pessoas morreram por falar em outras línguas. Se você pegar a história da expansão missionária em estados como Dakota e Dakota do Sul, você vai ver que teve pessoas que morreram por receberem a manifestação do Espírito Santo. Junto com Irving, nós temos Charles Parham, um homem também piedoso, que crê na manifestação dos dons, e ele age de uma maneira diferenciada, porque ele quer preparar pessoas através do ensino teológico e bíblico para isso, e ele então funda seminários, escolas bíblicas. Em Topeka, um desses lugares onde ele constrói um seminário bíblico, as pessoas começam a fazer um estudo a respeito da manifestação do Espírito Santo. E nós vamos ver que as pessoas, os alunos, começam a receber esse dom. Até que ele recebe um aluno negro chamado William Seymour, de descendência de escravos, cego de um olho, numa sociedade nos Estados Unidos totalmente segregada, onde os negros não podiam entrar em lugares reservados a brancos, aonde se chegasse um ônibus e um negro estivesse sentado e um branco entrasse, ele tinha que dar lugar, aonde na igreja, muitas igrejas, tinham os lugares separados para os brancos e para os negros, e Deus decide usar justamente aquele homem chamado William Seymour, aonde para uma sociedade, batia o olho nele e não dava nada. Escravo, negro, cego de um olho. Mas era um homem cheio do Espírito Santo e Deus o abençoa poderosamente. Por quê? Quando ele volta para Los Angeles e, mais uma vez, a porta da sua igreja fecha para ele porque eles não acreditam na manifestação dos dons, ele decide ir para uma rua pequena chamada Rua Bunning Bray. E lá ele começa a falar a respeito disso, dizer: gente, é possível nós desfrutarmos de tudo o que Deus está fazendo. E as pessoas começam a vir, milagres começam a acontecer, pessoas são cheias do Espírito Santo, falam em outras línguas. Aquela casa fica tão cheia, culto todos os dias, que eles procuram um outro lugar, e daí então encontram esse galpão na Rua Azusa. E você já ouviu falar daí do movimento que acontece na Rua Azusa. 3 anos de cultos ininterruptos. Todo momento está acontecendo o culto e pessoas vindo de todos os Estados Unidos e de todo o mundo, chegando lá para receber também os seus Pentecostes. Pessoas caindo a quadras de distância, cheias do Espírito Santo.
demônios sendo manifestos a quadras de distância, e pessoas de todos os lugares, então, vivendo aquilo. E o mais importante, negros e brancos juntos, abraçados, chorando, falando em línguas, cheios do Espírito Santo de Deus. A segregação caiu por terra, porque homens e mulheres entenderam o agir de Deus naquele tempo. Quando o avivamento pentecostal chega em Chicago, nós temos ali, então, algo muito importante que vai acontecer para a nossa realidade. Por quê? É em Chicago que, numa cidade pertinha chamada South Bend, mora Gunnar Wingre. E ele vai a Chicago, recebe também o batismo no Espírito Santo, e depois uma reunião, porque as igrejas começaram a se dividir, uns aceitavam, outros não aceitavam. Numa reunião da igreja batista para decidir o que nós vamos fazer com isso que está acontecendo, ele conhece um outro homem chamado Daniel Berg, e o dom é manifesto, uma profecia ali é lançada, vocês vão para um lugar chamado Pará, e daí então eles vêm, e nós sabemos que é o início das Assembleias de Deus no Brasil e Belém do Pará. Homens cheios do Espírito Santo que resolveram expandir o Evangelho. Não sabiam onde ficava, entraram no navio em Nova York e levaram alguns dias para chegar aqui e chegaram em Belém do Pará. Alguns olham e pensam, mas Belém do Pará lá em cima? Pois é, mas naquela época era um lugar estratégico, aonde recebia navios do mundo inteiro, aonde de lá chegavam mercadorias que se espalhavam pelo Brasil todo. Então, esses homens, sensíveis à voz do Espírito Santo, fazem a diferença. Algo muito interessante a leitura que eles fazem é essa: o Brasil é uma nação extremamente grande, habitada, mas o Evangelho ainda está somente entre os ricos, e era uma grande verdade. O Evangelho reformado estava entre os ricos. Por quê? Porque aqui no Brasil, o protestantismo chega pela imigração para o século XIX. Quando, você já ouviu falar naquela uma expressão, o quinto dos infernos? Já ouviu falar nisso? Pois é, era como a família real chamava o Brasil. Só que quando a família real é expulsa de Portugal pelas invasões de Napoleão, eles vêm então morar nos quintos dos infernos, que é o Brasil. E agora eles estão aqui, só que o Brasil não é um país desenvolvido como os países europeus. O Brasil precisa se desenvolver. O que eles fazem? Vamos abrir a porta para a imigração. E daí o Evangelho começa a chegar pelos alemães, os poloneses, os italianos, alguns americanos, vários lugares começam a receber. Só que esse povo era quem? Era engenheiros, era pessoas, digamos assim, de alto gabarito, e o protestantismo ficou entre os ricos. Mas quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegam ao Brasil, eles decidem, nós vamos estar no meio do povo. Então, a Assembleia de Deus vai se expandindo nas comunidades de baixa renda e invade o Brasil. Depois, a sede da Assembleia de Deus fica no Rio de Janeiro e chega, então, ao sul do Brasil, quando nós conhecemos a história, o nosso pastor contou esses dias, André Bernardino, que vai para estudar para ser padre lá, vive uma vida boêmia, fica enfermo, morando no porão de navio. Daniel Berg, Gunnar Wingre e Paulo Levas Macalão chegam lá, ora por ele, é curado, ele é discipulado ali na Assembleia de Deus de São Cristóvão e depois vem para Itajaí. Em 1931, inicia a Assembleia de Deus de Santa Catarina, no dia 15 de março. E no mês de outubro, chega aqui em Blumenau, as boas novas através da Assembleia de Deus. E daí estou eu, está você aqui, para nós continuarmos fazendo a diferença. Eu sei que eu usei meu tempo todo, corrido, muita informação, mas o que eu quero que você entenda nessa simples conclusão? A história de missões não acabou. O que nós vivemos hoje é resultado do que aqueles que vieram antes de nós fizeram. Entenderam a voz do Senhor, falaram, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, nós vamos fazer a diferença. Agora está eu e você aqui. Os nossos filhos amanhã vão desfrutar daquilo que nós estamos fazendo em missões hoje. E hoje, nós precisamos também estar sensível ao nosso tempo. Sensibilidade ao Espírito Santo, como um Mateus, um Marcos, um Lucas e o João, que perceberam, a língua falada em todos os lugares é o grego, vamos usar. Sabedoria, como um Lutero que viu, olha,
surgiu a imprensa, Gutenberg fez uma imprensa, vamos escrever, porque os livros estão agora influenciando todas as gerações. É um Daniel Berg e Gunnar Wingre que aqui no Brasil entenderam, vamos espalhar o evangelho também nos jornais, mensageiro da paz. E agora a nossa geração, a geração da era digital, precisa descobrir também como fazer missões na era digital. Como que nós vamos fazer isso com excelência? Permitindo que o Espírito Santo de Deus conduza os nossos passos.